Olá, queridos companheiros da doutrina espírita. Eu sou Cristina Lúcia, trabalhadora do Centro Espírita Discípulo de Jesus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E hoje, feliz de estar aqui para falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 18, uma realeza terrestre. Para começarmos, vamos fazer a leitura do livro Receitas para a Alma, Hermance Dufour, Vanderlei de Oliveira, e a mensagem, cujo título é Rumos Superiores. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Mateus 7:13. Você encontrará muitos apelos do mundo para as soluções fáceis. Se já se vê convocado ao serviço divino da sua redenção espiritual, vigie os impulsos inferiores, que acalenta em direção a rumos ilusórios da acomodação e do conforto. Eles podem perturbar-lhe a marcha do crescimento. Não anseie experimentar a prova da prodigalidade. Talvez ainda não se encontre pronto para ela. Serve sem condições, prossegue sem temor, preferindo o caminho estreito, fomentador de conquistas superiores. Está cansado? Descansa, mas persiste. Está em dúvida? Caminhe um pouco mais, trabalhando, e logo as respostas surgirão quais luzes apaziguadoras. Está em desânimo? Busque a luz da oração, fortalecendo-se em Deus. Construa abnegadamente pelos caminhos estreitos, e mesmo que lhe pareça improdutivo ou excessivamente sacrificial, recorde confiantemente que somente por essa escolha dirigir-se-á para o mais alto, onde encontrará os benefícios da paz tão almejada. Então, a irmã está nos lembrando a necessidade de buscarmos trabalho, sacrifício, abnegação, caminho estreito, pedregoso, mas possível de ser trilhado. E nós hoje, neste momento, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos queridos amigos espirituais. Agradecemos a oportunidade de novamente estarmos aqui para conversarmos e buscarmos a compreensão do que nos traz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos receber a intuição do alto para compreendermos a lição, para entendermos qual é a mensagem que Jesus nos envia e podermos aproveitá-la diante da nossa caminhada, que é difícil, que é cansativa, que às vezes desanima, mas é possível porque não caminhamos sozinhos. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. E fica conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, nesse item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que recebe o título de Realeza Terrestre, nós temos o depoimento de um espírito que se apresenta como uma rainha de França e que nos fala, nos relata sobre o exemplo de uma realeza aqui na Terra. O que aconteceu com esta realeza quando ela se depara no plano espiritual?
E quando nós percebemos que aqui na Terra a dignidade real é uma coisa, e no plano espiritual o que importa é a dignidade moral. O depoimento desta companheira nos mostra que ela chega no plano espiritual muito envaidecida, assim, na certeza de que seria recebida com pompas, com honras, porque ela, afinal de contas, era uma rainha de França, uma pessoa de poder, de prestígio. E aí, ela chega lá e percebe que não é nada disso que ela pensava, que ela havia se enganado. Ela percebe que, ao reencontrar lá no plano espiritual com aqueles que ela não se importava, que ela até humilhava por serem de classes inferiores à sua, lá eles estavam numa condição moral muito melhor do que a dela. Então vejamos, companheiro, muitas das vezes nós vivemos uma ilusão. E chegando ao plano espiritual, onde é a nossa verdadeira pátria, nós nos deparamos com aqueles que nós, muitas das vezes, consideramos abaixo de nós, porque possuímos um certo poder de alguma coisa, mas é um poder temporal, um poder terreno, um poder que acaba com o desencarne. E quando chegamos lá, nos deparamos com aqueles que, iludidamente, pensávamos inferiores a nós. E muitas das vezes, eles estão em condições muito melhores do que as nossas. Então, essa mensagem é uma mensagem de muita reflexão, de que merece muita atenção. Muitas das vezes nós vamos ler o Evangelho e tem certos textos que a gente não dá muita atenção, mas esse merece a nossa atenção. Sabe por quê? Nós vamos refletindo e vamos perceber que nós não somos, né? Alguns até podem ser, mas na nossa maioria, na grande maioria, nós não somos reis, rainhas, né? Com esse poder de comandar, esse prestígio. Mas nós temos os nossos pequenos reinados. E aí vem a nossa reflexão. Por isso temos que ter atenção ao ler esse item. Onde estão os nossos pequenos reinados? No nosso lar. Muitas das vezes somos os responsáveis por aquele lar. O pai, a mãe, o rei, a rainha. No trabalho, detemos algum tipo de poder de chefia, de mando. Momentaneamente podemos estar exercendo estarmos em alguma posição social que nos traz algum poder sobre algum outro companheiro. E aí nós vamos ler este item e vamos refletir. Como é que nós estamos nos portando nestes pequenos reinos que nos foi confiado? Dentro do lar, no trabalho, em algum outro ambiente em que nós temos algum certo prestígio ou poder? Como está sendo exercido por nós este poder? Vamos ler esse item
com calma, com tranquilidade, para que possamos fazer essa reflexão que vem nos chamar muita atenção. Ela começa assim: quem melhor que eu pode compreender a verdade desta fala de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho que fez que eu me perdesse na terra, quem, pois, compreenderia o vazio de reinos terrenos, se eu não o compreendesse? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Olha que pergunta interessante. O que levei comigo da minha realeza? Daquele poder, de tudo que ela tinha de material. Aí ela mesma responde: nada, absolutamente nada. E para tornar a minha lição mais terrível, ela não me acompanhou nem até a tumba. Rainha eu era entre os homens. Rainha, acreditei entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de lá ser recebida, com soberania, pompa, honrarias, vi, acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava pequenos, que eu desprezava porque não eram de sangue nobre. Oh, o que então eu compreendi da esterilidade das honrarias e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra? Para preparar um lugar neste reino é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática. Benevolência para com todos. Não vos perguntam, quando chegamos lá, quem foste? Que posto ocupastes? Ah, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo. Pois é preciso sofrer para chegar ao céu. Os degraus do trono não vos aproximam dele. São atalhos muito penosos da vida que para lá conduzem. Portanto, procurai a estrada do céu entre abrolhos e espinhos, e não entre flores. Os homens correm atrás de bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mais ilusão. Logo percebe que se agarram a uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que têm proveito na celeste morada, os únicos que podem abrir-lhes o acesso a ela. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece reconcilia o homem com o Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha da França, Havre, 1863. Então, muitas coisas aqui para nos chamar a atenção. O Espírito traz esse depoimento, iniciando sua fala com a fala de Jesus, né? Meu reino não é deste mundo. E realmente não é. Aqui é uma passagem, uma escola, um hospital, oficina de trabalho, né? Mas naquela época, o pensamento aqui na Terra, e muitos acompanham até hoje esse pensamento, é que a dignidade real da realeza era um direito dado por Deus. Então, eles eram reis e rainhas porque Deus tinha dado aquele direito para eles. Tudo bem. Mas esse direito dado por Deus era dado a uma determinada família.
aquela família ia, geração após geração, reis e rainhas produziria. Muito bem. E por esse motivo, eles pensavam que quando fossem recebidos no plano espiritual, morresse, chegasse lá no reino de Deus, chegariam lá como reis e rainhas, com toda a pompa, com todo o poder, com regalias, com tudo aquilo de material que eles tinham aqui na terra. Mas, para a surpresa dela, né? Ela encontra no plano espiritual aqueles que ela desprezava, que ela humilhava por não terem sangue nobre, não serem de família, né, de nobres, sangue real. Então ela humilhava, rechaçava. E ela lá os encontra em situação muito melhor que a dela. Muito mais feliz. E o que mais chateia ela, além disso, é que ela não pode levar daqui da terra para o plano espiritual nada do que ela tinha de material. Ela não pôde levar as roupas, as joias, os escravos, as amas, as camas, as belezas, nada. Porque quando a gente desencarna, a doutrina nos chama a atenção para isso, nós levamos aquilo que nós somos e não aquilo que nós temos de material. E isso é uma reflexão quando nós prestamos atenção nesse item. Ela se vê, ela começa então a compreender, a perceber aqueles chamados direitos divinos que dava aquela classe nobre dela aqui na Terra. Todos os privilégios, todo o poder sobre os demais, toda uma invenção, era tudo uma invenção humana. Esse poder divino era só uma falácia. Era um poder dado pelo homem. E é um poder temporal, um poder que se acaba. Que não existe na realidade, no plano espiritual, esse poder. Esse poder ele só tem aqui na Terra para legalizar a posse. E é um poder passageiro, ilusório. E quando ela enxerga isso, ela fica bem agoniada, né? Fica bem triste. Mas é bom, porque ela começa a refletir, a pensar. Ela vem nos contar essa sua experiência. Por que ela tem a oportunidade de contar essa experiência? Para nos alertar, para que a gente acorde. O que estamos fazendo? E o que vamos levar para o plano espiritual? O que estamos fazendo com todos os talentos que recebemos aqui na Terra? O que estamos fazendo com os nossos pequenos reinados, com aqueles que estão sob nosso comando, sob a nossa direção, sob a nossa responsabilidade? O que estamos fazendo de bom para o outro? Porque ela chega à conclusão que Deus não privilegia uns em detrimento de outros. O que Deus faz é dar-nos oportunidades. E cada um vai usar a sua oportunidade, deve, né, pelo menos usar, da melhor maneira possível, fazendo todo o bem possível. Utilizar
todas essas situações e desafios que constantemente, dia a dia, enfrentamos, utilizar isso a nosso favor para aprendermos, compreendermos, amarmos e fazer todo o bem possível. Ela percebe a inutilidade dos esforços humanos em manter o seu poder, que é temporal, provisório, manter seus privilégios. E ela percebe, ela fala no texto, a necessidade das virtudes: abnegação, humildade, caridade, benevolência. Então ela entende, para entrar no reino dos céus, para estarmos bem ao retornarmos à pátria espiritual, temos que direcionar os nossos esforços para ações nobres. E essas ações nobres, e nobre no sentido de boas, caridosas, humildes, benevolentes, essas virtudes, essas ações são a chave que nos permite entrar de uma maneira muito melhor no plano espiritual. No penúltimo parágrafo do texto, ela diz que os homens correm atrás dos bens terrenos como se eles pudessem guardá-los para sempre. Mas eles vão se aperceber que estão atrás de uma sombra. Porque o ter aqui na Terra pode ter muito valor, mas para Deus o que importa é o ser, é o que somos, o que fizemos de bem ao nosso próximo. É tipo assim, o que nós fizemos para agradar a Deus? E lá no Evangelho, no capítulo 16, que fala não se deve servir a Deus e a Mamon, tem um texto chamado A Verdadeira Propriedade, que tem tudo a ver com esse pedacinho aqui que ela fala, né? Dos homens correndo atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los. Mas lá no plano espiritual não há ilusões. Há aqui, lá não. Então aqui ele fala a verdadeira propriedade. É o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Eu só vou ler um trechinho. O homem não possui de seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. Então, o que ele está falando aqui quem fala é o Espírito Pascal, Genevieve, 1860. Nós só possuímos de verdade, aquilo que podemos levar para o plano espiritual. Virtudes, sentimentos. É claro que levamos também os vícios, né? Deveríamos tentar ao máximo diminuí-los. Esse é o melhor caminho. Continuando. O que encontra aqui quando chega e o que deixa quando parte, usufrui durante a sua estada. Mas, como é forçado a abandoná-lo, resta-lhe apenas o gozo e não a posse real. É usufruto. Deus nos dá para usarmos. Não é posse, meu. Não, tanto que, quando apraz a Deus, ele nos tira. Depende dele ser mais rico com sua partida do que era com sua chegada. E aqui ele se refere a ser rico de virtudes. E depende de nós. De nós. Porque sua posição futura depende de tudo que tiver adquirido de bom. Quando o homem vai a um país distante, ele enche sua mala com objetos que usa naquele país.
não carrega aquilo que seria inútil. Fazei, pois, o mesmo com relação à sua vida futura. Abastecei-vos com tudo que vos poderá ser útil no mundo espiritual. E o que vai ser útil para nós no mundo espiritual? Nossos bons sentimentos, nossos bons pensamentos, nossas boas ações. Tudo de virtudes, de bom, nada de material. Porque nós somos usufrutuários dos bens terrenos. E aqui eles ficam, quando nós voltamos para casa. E no último parágrafo, ela nos chama a atenção da importância de orarmos. Ela pede prece. Ela diz, ajudai-os com as suas preces. Ajudai aqueles que estão lá no plano espiritual sofrendo. Por quê? Porque não caminharam corretamente aqui na Terra. E o remorso, a sua consciência estão doendo lá. Ajudai-os com as suas preces. Ela vem chamar a atenção da importância da prece que reconcilia o homem com Deus. Porque quando nós damos mais valor aos bens terrenos, aos vícios, ao poder temporal, nós estamos nos afastando de Deus. E a prece nos conecta com Deus, nos traz de volta para Deus. E é de grande importância essa reflexão que ela nos traz. Lá no capítulo 27, Pedi e obtereis, vem falar sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. Eu vou ler 2 trechinhos aqui que me falaram, me chamaram a atenção com relação a essa fala dessa rainha. Lá no item 11, ele diz assim: através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vêm apoiá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Então, quando oramos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, nós recebemos a inspiração do alto, recebemos a inspiração dos bons espíritos, que nos trazem o quê? Bons conselhos. E aí nós temos que fazer o que Jesus nos falou, né? Ter ouvidos para ouvir. Buscar esta conexão nossa com a espiritualidade. Então, a prece atrai o concurso dos bons espíritos a nosso socorro. E no item 18, em que ele fala a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, que é o caso dessa companheira que está pedindo socorro através da prece para aqueles que estão em sofrimento no plano espiritual. No item 18, ele diz que os espíritos sofredores reclamam por preces, que é o caso dela, ela pede prece. E elas lhe são úteis, essas preces são úteis para esses companheiros, muito úteis. Porque vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, ficam menos infelizes, mas a prece tem uma ação mais direta sobre eles. Reanima a sua coragem. Olha aí a nossa responsabilidade enquanto estamos aqui para orarmos por aqueles que já se encontram no plano espiritual. De orarmos por eles com amor. E ele continua dizendo: provoca-lhes o desejo de elevarem-se através do arrependimento e da reparação. E pode desviá-los do pensamento do mal. Nesse sentido, a prece pode não apenas aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. E aí ele cita a leitura do livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, onde
tem vários exemplos de vários companheiros em situações diferenciadas no plano espiritual, que são evocados para nos darem notícias de como eles estão. E aí muitos vão falar exatamente do alívio da prece. Vocês imaginem, é como assim, olha, estamos num calor imenso, debaixo de um sol escaldante. E aí vem alguém e nos oferece uma sombra e um copo de água fresca, que nos alivia aquele sofrimento. É a prece. Que dá coragem para que a gente continue a caminhada, que nos reanima, nos acalenta. Puxa, tem alguém pensando em mim, eu não estou abandonada aqui ao léu. Tem alguém pensando em mim, tem alguém orando por mim. E isso renova as forças do companheiro que está lá em sofrimento, em desespero. Por isso que esse texto vem nos trazer reflexões sobre a necessidade de cuidarmos daquilo que possuímos aqui no plano terreno ainda, que estamos ainda encarnados, que possuímos de material, e darmos valor também ao que possuímos de espiritual, nossos talentos, nossos pensamentos. O que estamos fazendo com tudo que Deus nos oferece para que possamos progredir, melhorarmos, aumentarmos nossas virtudes, diminuirmos nossos vícios? O que estamos fazendo quando vemos alguém cometendo algum ato criminoso, condenando, tacando pedra? Ou já compreendemos que aquele irmão está desviado do caminho e já lhe oferecemos um pensamento de carinho, de amor, que ele encontre ou se reencontre com Deus, se modifique, como nós já estamos tendo a oportunidade de nos reencontrarmos com Deus e mudarmos os nossos comportamentos. Ou ainda estamos tacando pedra. No momento que vivenciamos, estamos orando pela paz do mundo, sem tacar pedra em quem está produzindo a falta desta paz, ou pedindo para que aqueles que ainda acham que o poder vem da violência, pedindo que Deus mostre para aqueles companheiros que o caminho é o do amor, muito diferente do que eles estão praticando, que eles enxerguem este caminho e mudem as suas ações. Então, o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos coloca diante de nós? Seja material, seja espiritual. A prece que ela nos chama a atenção, fundamental. Agradecer a Deus por tudo aquilo que possuímos. Agradecer a Deus por todo o aprendizado, por todas as oportunidades, pelos amigos, pelos desafios, pelos desafetos. Agradecer, confiar em Deus, pensar mais positivamente, lembrarmos do conselho que Maria enviou através de Emmanuel para Chico Xavier. Tudo passa. Isso também vai passar. Que possamos, neste momento, entrar em comunhão com Deus para agradecer todos os talentos, todos os desafios, todas as oportunidades que Ele nos oferece, para que possamos compreender, apreender todos os seus ensinamentos, para utilizarmos nesta nossa trajetória, para que possamos, ao retornarmos à nossa pátria espiritual, nosso lar, muito melhores do que aqui,
chegamos. Cabe-nos sair daqui melhores do que quando entramos. Que Deus possa fortalecer-nos, a nossa perseverança, a nossa vontade, para que continuemos a trilhar este caminho. Muito obrigada, meu Deus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Amigos, eu espero ter contribuído um pouquinho. Muito obrigada. Fiquem com Deus.